Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu nessa terça-feira no noticiário do Internacional, finalizada a preparação para a grande decisão de amanhã contra o Bahia pela Copa Libertadores, o Inter brigando pela vaga nas oitavas de final da competição. E muitas informações de mercado de transferências no Internacional. Tem atacante do Cruzeiro negociando com o Colorado, volante do Juventude, que mais uma vez interessa ao Internacional, e um avanço por Inestrosa do Atlético Nacional. A gente vai falar sobre tudo isso. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.bet. Vai lá pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Faz o teu registro pelo link que tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado desse vídeo. E ativa você na Ativa sempre. Vai de ativo, fecha mês, tem descontão aqui pelo canal e também do fecha mês. Então é desconto por estar vindo aqui pelo canal e desconto do fecha mês com a turma do Ativo. Tem o Ativo Fêmea para as mulheres também. É a chance de tu não falhar mais. Cara, não tá tendo presença de campo na hora do tete-a-tete, entre quatro paredes com teu parceiro ou a tua parceira, não tá rolando? Vai de Ativo, porque ele também te dá vigor físico pro teu dia a dia, tá certo? Bom, gente, o Inter finalizou hoje aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante, com portões fechados, a preparação para o jogo contra o Bahia amanhã, 7 horas da noite no estádio Beira-Rio, a grande decisão do grupo do Internacional para ver quem vai avançar às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Lembrando, o Inter no seu grupo é segundo colocado com 8 pontos, joga pelo empate para avançar às oitavas de final, ou, claro, uma vitória que também colocaria o Inter, obviamente, nas oitavas. Se o Bahia vencer o Inter amanhã, aí o Bahia que vai classificar em segundo e vai ficar ruim a situação pro Inter. Aliás, o Bahia pode até classificar em primeiro, né? Se o Bahia vencer, aí o Atlético Nacional perder pro Nacional, que não é a tendência. Enfim, essas questões de primeiro e segundo colocado também dependem muito dos resultados, aí sim, dependendo do jogo também do Nacional com o Atlético Nacional, que vai ser no Uruguai amanhã, mas o Internacional tem que focar na vitória ou pelo menos um empate para chegar na próxima fase, nas oitavas da Copa Libertadores da América, tá certo? Amanhã, então, 7 horas da noite no Beira-Rio, por mais que esteja chovendo aqui em Porto Alegre, amanhã vai chover bastante também, fazendo muito frio. A expectativa do Inter é de 40 mil torcedores, mais de 30 mil sócios, e entre venda e sócios que fizeram check-ins, mais de 30 mil confirmados já, a expectativa é de 40 mil torcedores amanhã no Beira-Rio para essa grande decisão do Inter na Libertadores. Em relação ao time, Vitão voltando, Wesley voltando, Bruno Henrique voltando, Fernando voltando e Alan Patrick voltando. Vitão, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley, 5 jogadores que foram poupados contra o Sport, nem viajaram para o Recife no final de semana para essa rodada do Campeonato Brasileiro. E tem mais um retorno importante, que é o Rafael Borré. O Borré, que o Roger já tinha dito na última coletiva que voltaria para o jogo contra o Bahia. A tendência é que comece, ainda não é certo, mas a tendência é que ele comece, porque o Inter amanhã vai confirmar possivelmente a lesão do garoto Ricardo Matias, que o Roger mesmo já disse na última coletiva que não joga amanhã contra o Bahia. Então o Inter não deve fugir de Antony no gol, Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda, Fernando primeiro volante, mais à frente o Bruno Henrique e Thiago Maia, a tendência é que ele volte com os 3 volantes. Se não jogar o terceiro volante, o Thiago Maia, joga o Gustavo Prado, Alan Patrick centralizado e o Wesley na outra ponta, e na frente o Borré ou o Luca, depende aí de quem é que vai começar o jogo, mas a tendência é que seja o Borré, estava trabalhando com bola e deve ir pro jogo de amanhã. Agora eu quero falar aqui, tá, gente, de mercado de transferências, porque tem 3 informações bem importantes no dia do Internacional, tá? Pera, minha rapaziada, antes de tu seguir com o vídeo, não esquece, te inscreve no canal, é de graça, é só rolar a telinha pra baixo, apertar no botãozinho e inscrever-se. Estamos chegando aos 89 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então te inscreve, deixa o like nesse vídeo pra recomendar pra mais e mais colorados e coloradas e ativa o sininho das notificações que tu sempre vai receber primeiro no teu celular quando tiver vídeo novo aqui no canal. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e fiquem aí com o vídeo. A primeira delas, o possível Grenal pro um volante do Juventude. Eu tô falando do Kaique, volante de 29 anos, que se destacou nos últimos campeonatos gaúchos. Teve uma lesão grave ano passado, tá? Ele voltou a jogar recentemente. Foi uma lesão de ligamento cruzado do joelho em agosto do ano passado, tá? Ele voltou agora, fez 3 partidas recentemente pelo Juventude. E a informação que foi trazida é de que o Grêmio teria tentado o jogador, mas o staff dele tá dizendo que o Inter também
fez um contato por ele, tá? Que teria sido feito um contato para saber a situação, se ele vai ficar por lá, como é que ele tá depois dessa volta da lesão. Até o momento não passou disso, a dupla Grenal não realizou uma investida, uma proposta pelo Kaique, mas haveria esse interesse do Grêmio e do Internacional pelo volante de 29 anos, que até já foi alvo de interesse da dupla Grenal quando ele se destacou no Juventude, principalmente no Gauchão passado, em 2024. O que vem lá da Serra Gaúcha, o que vem lá de Caxias, é de que o Juventude não teria interesse em liberar o Kaique, mas a gente sabe, chegando uma proposta grande, uma proposta importante, é mais difícil de segurar. Mas até o momento não passou de uma consulta da dupla Grenal por esse jogador, tá? A outra situação que eu quero falar aqui é sobre Inestrosa, que muita gente pergunta. Mariano Inestrosa, atacante de lado de campo, de velocidade, vigor físico, que está se destacando muito nessa fase de Libertadores, nessa fase de grupos pelo Atlético Nacional, que é o melhor time do grupo do Internacional. A gente já trouxe aqui que sim, há um interesse do Inter, que sim, foi feito um contato e uma abertura de negociação com o staff do Inestrosa, mas também que o Inter sabe que o valor dele é muito alto. 5 milhões de dólares é o que pede o Atlético Nacional da Colômbia, 5 milhões de dólares, 32 milhões de reais, por 50% do passe do atacante de lado de campo de 22 anos. O Inter considera esse valor impagável, tá, hoje. O Inter não pagaria esses 5 milhões, o Inter tentaria compor um negócio de quem sabe, bom, se eu vou pagar os 5 milhões eu pego mais de 50%, ou se eu diminuo esse valor, abato ali a questão de percentual, diminuo de 50% para 30%, 40% e paga um valor mais baixo, enfim. O Inter tenta compor essa situação, sabe que o Cruzeiro também está interessado no Inestrosa, mas tem uma outra informação que é importante. O Inter quer aguardar o jogo de amanhã para definir se vai pelo Inestrosa ou não. Por exemplo, se o Inter tiver uma catástrofe amanhã e for eliminado pro Bahia em casa, é mais difícil que o Inter vá ter poder para fazer essa negociação com o Inestrosa ali na frente. Questão de liberação para jogar Libertadores teria, tá? Se o Inter avançar, o Inter contrata o Inestrosa, tu pode a cada fase da Libertadores inscrever novos atletas, trocar ali na lista de inscritos, então esse não seria o problema. A questão é o valor e se o Inter vai permanecer na Libertadores para fazer esse investimento pensando também a curto e longo prazo. E a outra situação, uma informação que vem de Belo Horizonte, que foi divulgada pelo jornal O Tempo, um dos veículos ali de maior respeito em Belo Horizonte, e a informação do O Tempo, tá? É de que o Inter tem interesse e está em algumas tratativas iniciais com o Cruzeiro pelo atacante Lautaro Dias, argentino de 27 anos, que está no Cruzeiro desde o meio do ano passado. Esse jogador se destacou muito, esse argentino de 27 anos, jogando no Independiente Del Valle do Equador, se eu não me engano até ganhou Sul-Americana, tá? Pelo Independiente Del Valle, jogador artilheiro de muitos gols, enfim. E a informação do Tempo é de que o Inter tem interesse no Lautaro Dias e foi um dos clubes brasileiros que fez contato por esse jogador recentemente, tá? O Lautaro Dias, ele foi adquirido pelo Cruzeiro ano passado por 3 milhões de dólares, dá 16 milhões de reais por 70% do passe desse jogador, tá? O que é positivo pro Inter? Ele tem só 4 jogos no Brasileirão, então poderia jogar o restante do Brasileirão. Ele não tá sendo aproveitado, nem deve fazer o 7º jogo possivelmente antes de terminar a janela do meio do ano. Ele tem no Cruzeiro em 2025 6 jogos no Campeonato Mineiro e 1 gol. Na Sul-Americana, 5 jogos e 1 gol. No Brasileirão, 4 jogos e nenhum gol. Ou seja, 15 jogos e 2 gols somente na temporada. E vale ressaltar que a relação entre Inter e Cruzeiro melhorou bastante, tá? A relação não era boa. O Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já tinha cobrado o Inter dos valores referentes à compra do Wesley várias vezes, desde o ano passado, no início desse ano também. Foi lá reclamar na justiça, também na CNRD, enfim. E era uma situação que não era muito positiva, mas quando surgiu o interesse do Cruzeiro pelo Wanderson, a relação ficou boa. Tinha ali a possibilidade até do William, lateral direito, voltar ao Internacional, ele que foi criado nas categorias de base do Inter, e a relação melhorou bastante, pelo que eu vi no bastidor do Inter, entre o Pedrinho Lourenço e o presidente Alessandro Barcelos. Então dá pra dizer que sim, hoje tem uma boa relação, talvez se fosse aí há 2, 3 meses atrás, não tivesse muita possibilidade de fazer essa negociação, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto pra falar mais do Inter. Beijo, um abraço e até a próxima.